Quais seriam as condições que levam, né, uma pessoa a ficar deprimida ou ansiosa, né? Quais seriam essas condições? Infinitas. É bom a gente conhecer a ansiedade para a gente saber, né? É, Quando a gente começar a pisar num lugar fácil, epa, tá querendo me pegar. é importante a pessoa ter uma consciência de si, e aí é onde é que entra uma habilidade muito importante, que é o autoconhecimento. Quando a pessoa começa a entrar na fase de desequilíbrio, compreender algo de errado se passa dentro de mim, que gera um desconforto emocional, fisiológico, espiritual, e eu preciso de um apoio para lidar com isso, para compreender melhor e para construir uma estratégia de lidar com esse momento difícil. As circunstâncias que podem desencadear um transtorno depressivo do humor, um transtorno de ansiedade são infinitas. Voltando à exemplificação que eu coloquei anterior da nanotecnologia, o desemprego pode ser, com certeza, indubitavelmente, um gatilho para alguém desenvolver uma depressão grave. Com certeza. É uma das causas, por exemplo, a falência em um negócio. Eu já atendi uma pessoa que fez um investimento financeiro numa empresa, ela tinha a sua empresa, ela pegou o seu capital e investiu numa outra empresa maior, mercado de ação, e perdeu, e com isso entrou numa depressão grave. Então, perda de trabalho, crises financeiras, separação conjugal, a morte de um ente querido, que numa linguagem da doutrina espírita, desencarne. Né? Com certeza, Djalma, Mirinho, você, Matusalém, deve ao menos lembrar de alguém que, mesmo sendo adepta da doutrina espírita, que é uma doutrina que ensina e traz muita clareza e muita luz, que a vida continua após a morte. Não é só uma afirmativa, mas tem literatura explicando como é que é a dinâmica do mundo espiritual e tal e tal. E que ainda assim a pessoa adepta dessa doutrina, caminhando há anos, sendo trabalhadora, sendo divulgadora, com a experiência do desencarne de uma filha, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um sobrinho, de um animal de estimação, como eu conheci recentemente, pode entrar num processo com a depressão. Né? Como aqui nós estamos em um canal que divulga a doutrina espírita, mas na essência fala sobre o amor, fala sobre Deus, sobre a luz, a gente pode também ampliar para outras vertentes religiosas. Tem aí casos recentes divulgados pela internet de pastores, padres que se suicidaram. Né? Então, muitas situações podem desencadear um transtorno de depressão, de ansiedade. São inúmeras as situações. Não dá para mencionar colocando um limite. São inúmeras. Né? Inúmeras. Vai depender muito do E organismo de cada pessoa, né, além disso? do organismo. Sim. Rapaz, essa sua pergunta ela tem uma fundamentação científica muito interessante. Recentemente, um psiquiatra, inclusive aqui de Campina Grande, um neurologista, ele esteve na TV aberta e eu já tinha lido também artigos sobre, de que, por exemplo, se a flora intestinal ela estiver desregulada, isso pode ocasionar a vivência de uma depressão, de uma ansiedade. É o que uma teoria da psicologia chamada logoterapia vai denominar de depressão noogênica, que é uma depressão cuja causa está no próprio organismo. Então, por exemplo, alguém que passa por um processo de uma subnutrição pode estar vulnerável à vivência de uma depressão. Interessante.